eu quero aqui falar, entendeu? Transformar em vídeo o que já foi publicado aqui na edição 46, na minha página, mas eu não estou consciente, entendeu? Que não é o meu público, não, que eu tenho vários seguidores e eu tenho ouvido pessoas por aí, entendeu? Mas às vezes tem uma certa dificuldade de acessar ou uma certa dificuldade de querer ler página por página. Então eu quero transformar umas matérias principais aqui da edição 46 em vídeo. Por exemplo, a cobrança abusiva. Cobrança abusiva de imposto no Brasil, na Bahia e em vários municípios. Exemplo, a TIP, a taxa de iluminação pública, ela é ilegal, pois a Constituição é clara e o município não pode cobrar taxa de iluminação pública em nenhum município. E tem município que encarece até 30% do valor da conta de luz. Outra cobrança que eu acho abusivo, é uma opinião minha, entendeu? É particular, é a cobrança de IPTU. Embora legal, entendeu? Amparada em lei, mas é uma cobrança abusiva porque cobra IPTU todos os anos, numa mesma casa que está no mesmo lugar, que é sua, que deveria se cobrar uma só vez, entendeu? Então, a cobrança de IPTU eu acho uma cobrança abusiva. Cobrança de taxa, de barraqueiro, de feirante, aquilo outro. O município não precisa disso, mas uma prefeitura, só um município como Paraty, o fundo de participação chega a 1 milhão e tanto, o prefeito pode gastar esse dinheiro como quiser, entendeu? Da maneira que quiser, e ainda sacrificando quem vai vender uma cocada, uma rapadura, um artesanato, uma coisa cobrando taxas, quem vai vender uma bebida, um refrigerante para ganhar 10% na venda de uma bebida gelada, de uma coisa. Então, eu sinceramente, eu acho que nossos vereadores estão pecando nesse sentido de não ajudar a população, reclamando dessas cobranças indevidas, né? Indevidas e injustas, eu diria, né? Agora, eu quero contar aqui uma denúncia que no mapa rodoviário do Brasil consta, entendeu? Que a estrada do Grama de Paramirim a Maniaçu, Junco, que já é asfalto do Junco a Caetité, mas esse pedaço de estrada até o município de Maniaçu do Junco está no mapa rodoviário do Brasil, constando que já foi asfaltado 2 vezes. E nem os políticos de Caetité, e nem de Paramirim, nem vereador, ninguém se manifestou, se silenciou sobre o desvio dessas verbas. E está constando lá no mapa rodoviário, como BA, não sei o que lá, entendeu? Como asfaltado, e nunca recebeu 1 quilo de asfalto. Dificultando até a vida nossa, que ficaria perto para Guanambi, ficaria perto para Caetité, esse intercâmbio entre esses municípios, e até a Novo Horizonte seria beneficiada, as empresas de ônibus, que seria uma linha de ônibus que nós não precisávamos ir a Caturama para pegar um ônibus para ir para Caetité, para ir para Guanambi, entendeu? Então, cabe aos deputados da Assembleia Legislativa do Estado, federais e tal, e o governo do Estado, entendeu? Ver quem foi os responsáveis por isso, se ainda tiver prazo e não foi prescrito isso, entendeu? E não foi denunciado na época, ou então asfalte essa estrada, uma proposta nova, arrume uma nova verba, né? Que nós estamos no Brasil, e Brasil você sabe como é que é. Então, asfalte essa estrada. É uma denúncia que eu faço aqui, com base no mapa rodoviário do Brasil. Então, quero falar aqui, resumidamente, sobre a história da Novo Horizonte, entendeu? A empresa Novo Horizonte, que é público e notório, foi uma empresa que começou pequena, com pau de arara. Seu Edgar é um empresário bem sucedido, entendeu? No ramo de transporte, nos seus negócios, aquilo outro. E a empresa dele começou com pau de arara, num tempo muito difícil, de muita dificuldade, e evoluiu tanto que hoje é de renome nacional. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: ele, por ser filho de Paramirim, o seu Edgar e tudo, entendeu? Eu sei que ele é um homem íntegro, uma pessoa acessível e tal, isso, aquilo, outro, entendeu? Mas ele deveria também, se ele, como empresário, um empresário de transporte, se sente prejudicado pelas vans,
pelas vans, pelos clandestinos, pelos ônibus de turismo, entendeu? Que não tem a documentação nem a habilidade que a empresa dele tem. Então o que acontece é o seguinte, eu faço aqui uma sugestão. Quando os ônibus dele subir vazio para São Paulo com 2 ou 3 pessoas, ele venda a passagem fiado. Se caso o passageiro não pagar, negative o nome do passageiro. Quando ele ficar apto, como qualquer comércio, volta a viajar novamente. Ou então ele, que conhece toda a região e tem amizade em todas as cidades que a Novo Horizonte circula, coloque as vans dentro da cidade com o motorista da cidade, que tem amizade com o povo, para pegar as pessoas na porta, deixar nas portas, nas encomendas, entendeu? Criar um critério para isso, que ele tem dinheiro e tem condição de fazer isso, e resolveria o problema. Concorreria com os pirueiros, sem confusão, sem demanda, sem nada. Porque o passageiro não está reclamando de nada. O passageiro é livre para viajar com quem quiser. Então há uma briga entre uma demanda de governo para arrecadar, uma demanda entre os grandes empresários, nem só o Edgar, mas todas as outras empresas do Brasil todo, que muitas vezes não admite que o pequeno cresça, que nem que viva ou que o pequeno viva. Então essa é a nossa visão sobre a demanda entre pirueiros, entre van, ônibus, clandestinos. Então, agora que legalize dentro da possibilidade de cada um. Porque se a Nova Horizonte tem condição de comprar uma linha daqui para São Paulo por não sei quantos milhões, um cara que tem um ônibus ali em Caraíbas, ele tem que comprar dentro da possibilidade dele, a possibilidade financeira dele. Então essa é a minha crítica, a minha visão e a minha sugestão que o governo deveria acatar, que arrecadaria muito mais. E o cara que vai trabalhar em São Paulo, que vai ser um dinheiro, vai na passagem fiado, quando ele ganhar o dinheiro, ele paga com o maior prazer. Porque pobre, quando dá prejuízo, é de R$1 e rico é de 1 milhão. Essa é a verdade. Me perdoa a minha expressão. Né? Agora vamos aqui a uma coisa também que é da edição 46, furo de reportagem, curiosidade e cultura. O grupo de Paramirim, que quer mudança e ética na política, fará convite para participar da política em 2020 como candidatos a prefeito, vereador e vice-prefeito, né? Dóia da reciclagem, Sereno do futebol, Tranquilo artesão, Antônio Carneiro da Vila Nova, o Gordo do Bar da Espanha, Zé do Doce em Caraíba, Juca da Tabua, Marlene do Bebedouro, agente de saúde, Cacheado da Lagoa da Porta, Moringa do São João, Burega da Noruega, Ordalho do Brejo, de Santa Teresa, Cigano cantor do Mãe Isabel, o filho de Lagartixa cantor, Tonho da Zema do Riachão, Zilda de Canabravinha, Aparecido Brasil de Canabravinha, Marquinho da Oficina, entre tantos outros serão convidados. Entendeu? Nós não estamos dizendo aqui que eles pediram, nem que eles estão escalados para ser, são pré-candidatos, não. Eles serão convidados por um grupo que está se organizando para ver se eles querem participar da política como candidato. Quem for, agora vem aqui umas curiosidades aqui, ó, uma sabatina em seu conhecimento. Quem foram os alquimistas e o que eles faziam na época, entendeu? Os alquimistas. Vocês pesquisam, entendeu? Tem uma curiosidade. Eu sei a resposta, mas eu boto aqui sutilmente para mim não botar minha opinião em tudo. Você sabia que a irrigação foi descoberta por 2 professores primários da zona do Cariri, no Ceará, a região mais seca do Nordeste brasileiro, e Israel aperfeiçoou a lavoura mecânica, essa técnica de irrigação, e não cita o nome desses 2 professores como inventores dessa técnica, entendeu? É uma coisa que eu não acho justo. Deveria falar que os primeiros a inventar o gotejamento, a pulverização, foi os 2 professores primários da zona do Cariri, lá do Ceará. Você sabia que no tráfego aéreo existem pistas imaginárias no espaço, controlada pelos aeroportos, e se os aviões passarem do limite de altura, eles não conseguem retornar mais à Terra. Então são pistas imaginárias que as torres controlam, para você ver aonde chegou o avanço da ciência, do conhecimento humano, né? Então se o avião passar da altura dessas pistas, ele não consegue retornar mais à Terra. Ele fica lá no ar e não retorna mais. Então,
Falando da medicina chinesa e indiana, você sabe o que é a massagem de Duin e a acupuntura e para que serve? Você sabia que nossas plantas e ervas medicinais são todas patenteadas pelos estrangeiros, inclusive o chá de quebra-pedra foi patenteado pelo japonês, só eles podem industrializar para ser usado como medicamento? Essas plantas e ervas, quando usadas corretamente, são mais eficientes do que os medicamentos fabricados por laboratório. Às vezes um chá indiano você pode ficar imune a todas as doenças. A medicina tem evoluído no mundo. Inclusive um cientista baiano, Osimar Cotrim, provou com uma teoria e estudos que as mulheres não precisam passar pela humilhação do ciclo menstrual nem pela menstruação e levar uma vida normal, reproduzindo com normalidade e também com relação ao sexo. E o mundo tem, de certa forma, escondido esse fato. Pensamento, é melhor morrer lutando do que viver de joelho. Não se curve aos homens, só se curve a Deus, pois está escrito na Bíblia que Deus prepara o coração dos ímpios por causa do justo. Curiosidade da história. Um sábio chinês disse o seguinte: o homem, para se tornar imortal, precisava de 3 coisas: plantar uma árvore ou árvores, deixar filhos e escrever um livro para se tornar imortal. Curiosidade da história. A máfia Cosa Nostra, siciliana e italiana, é uma organização criminosa que foi fundada na época por presos políticos e criminosos comuns. E está presente essas organizações, como em todo o mundo, lavando dinheiro em grandes empresas. Envolvendo até religiões e tal. Cultura. A poesia tem várias classificações. A mais difícil das poesias para ser elaborada é o soneto. Mas nós temos poesias mais simples, como o cordel, a cestilha, a redondilha, a prosa que não precisa nem rimar, o poema e a música. O poema e a música, que é nada mais, nada menos que a poesia musicada ou declamada.